Ninguém gosta de ficar exposto. Ninguém gosta de ficar numa situação onde pode ser julgado, onde pode ser taxado de incompetente. E quando os empresários enfrentam conflitos dentro das suas empresas, eles se sentem assim. Muitos deles começam a se envolver com processos que são até pessoais, de crenças limitantes pessoais e projetam para os seus negócios. Uma dessas crenças é que lava-se a roupa suja dentro de casa. Esse ditado ele é muito popular e ele acompanha a vida da gente muito. Por quê? Porque ele diz respeito à privacidade. Ele diz respeito ao que se trata daquilo que é privado, não deve ser exposto ou não deve ser colocado em julgamento. Quando os conflitos acontecem dentro da empresa, o empresário muitas vezes sente que trazer este conflito para fora, seja ele para fora da sociedade, para fora da liderança ou fora da equipe que está em conflito, vai contaminar e vai expor a empresa de uma forma irreversível. Isso é uma crença totalmente inadequada. Por quê? Porque uma empresa tem sim suas funções estratégicas, seus processos estratégicos e muitas estratégias são sigilosas, sim. Porém, quando se trata de conflito dentro da empresa, não adianta achar que esta roupa suja deve ser lavada dentro de casa sem a interferência de ninguém. Por quê? Porque os conflitos empresariais precisam de uma visão mais fresca, de uma visão de quem não está dentro do contexto, vivendo aquele conflito. Quando a gente está envolvido num conflito, a gente perde a perspectiva real, porque você está dentro de um contexto emocionalmente contaminado. Então, quando o empresário ele não consegue se expor para um consultor, um mentor, alguém que vai ajudá-lo no processo de conflito, quando ele se fecha dentro da própria empresa e tenta resolver isso, porque acha que a exposição vai prejudicar a empresa, ele está prejudicando a solução do conflito e, consequentemente, o crescimento da própria empresa. Porque com conflito não existe equipe, não existe liderança e não existe sociedade produtiva, equilibrada. Porque conflito é briga, é desentendimento, é má comunicação. Então, essa crença de que deixa tudo aqui dentro da empresa, não pode sair daqui dentro da empresa, a gente precisa resolver isso aqui, porque senão nossos clientes vão ficar sabendo, nossos concorrentes vão ficar sabendo. Então, eu tenho certeza que muitos de vocês já tiveram essa sensação. A empresa está bagunçada, a empresa está em crise, a empresa está com vários conflitos e nós não podemos, eu como dono, eu como líder, não posso deixar isso transparecer para fora dos muros da empresa. Essa é uma ilusão sua. Por quê? Porque nós não controlamos as pessoas. E esse tipo de situação conflituosa dentro da empresa extrapola os muros da empresa sem que você sequer perceba. Eu entendo perfeitamente. Num mundo onde todos estão sendo expostos hoje em dia de várias formas e as empresas também estão expostas, nós como empresários tentamos ao máximo que essa exposição seja positiva, mas nem sempre a gente consegue. E os conflitos humanos dentro da empresa, eles extrapolam. Basta você raciocinar de uma forma lógica. São pessoas que estão em conflito. Essas pessoas têm vida fora da empresa. Essas pessoas em conflito levam o conflito através da sua atuação profissional. Ela vai expor isso na hora do seu rendimento profissional, ela vai expor isso para cliente, ela vai expor isso para fornecedor e não é com fofoca. Não é ficar contando, fazendo terapia dentro da empresa, contando dos seus problemas e dos conflitos. Isso serve para todo mundo.
Serve desde o operacional ao sócio da empresa. Não se engane, somos todos humanos. Quando a gente sai desse papel profissional, que geralmente é uma caixinha que a gente coloca, quando a gente sai desse papel profissional, a gente vai para o emocional, para o pessoal, e isso não acontece necessariamente só fora do ambiente da empresa, isso já caiu por terra há muito tempo. A gente é gente o tempo todo. Então, dentro do processo de atuação profissional, as pessoas que estão vivendo conflitos empresariais, conflitos dentro da empresa, vão expor este sentimento, este movimento conflituoso na sua atuação profissional, que é mais exposição do que isso. Então, quando o empresário entra nessa crença, lava-se roupa suja dentro de casa e não convida e não se abre para uma ajuda externa para a resolução de conflito, ele está deixando de resolver, de solucionar, porque ele está com medo da sua própria exposição. Ele está com medo de ser julgado na sua liderança. E tem mais. Nós, empresários, sabemos dos nossos próprios erros. E admitir os nossos erros é muito complicado, é muito difícil. Todo mundo é, de novo, humano. Só que uma das maiores falhas e um dos nossos maiores erros está na comunicação. Uma comunicação ruim, mal feita, mal estruturada, desequilibrada, começa a fomentar conflitos dentro da empresa. Então, às vezes, a solução é muito mais simples do que você imagina. Às vezes, a solução está muito mais ao seu alcance do que você imagina. Só que quando você se fecha e acha que vai ficar exposto porque o outro vai ficar sabendo que na minha empresa tem um conflito, você está cometendo um equívoco. Eu tenho certeza que passa na cabeça de muitos empresários, porque eu já ouvi isso de alguns clientes meus, que quando você convida uma consultoria, uma mentoria, um outro profissional, um profissional que vai prestar um serviço para resolver conflitos na empresa, que aquele profissional vai carregar inúmeras informações cruciais de processos da empresa, inúmeras informações sigilosas e a complicação do que é o conflito, porque são erros de liderança muitas vezes, são erros de processo. E aí o empresário pensa assim, nossa, essa pessoa vai entrar aqui e vai levar essas informações. Então, assim, você precisa saber como contratar um profissional para te ajudar. O profissional que é ético, a primeira coisa que ele vai fazer com você é assinar um contrato de sigilo, um contrato de não passar as informações da sua empresa, um contrato onde ele se compromete a ser ético. Isso é fundamental. Empresas que passaram por mentorias de gestão de conflito não podem ser expostas na mídia social, não podem servir de propaganda para o profissional mentor, consultor que faz isso. Eu sou totalmente contra isso porque eu sou empresária, eu sei que a gente não quer esse tipo de coisa. Então, como a gente vive nesse mundo de exposição massiva, onde todo mundo está falando o tempo inteiro do que faz, o que deixa de fazer e etc. O empresário, quando ele tem um problema dentro da empresa tão frágil e tão sintomático como os conflitos na gestão, ele realmente fica com o pé atrás. Como que eu vou expor a minha empresa para a resolução desse conflito no mundo como está? Então, isso tem resposta. A resposta é saber escolher o profissional certo, é saber colocar o limite que você quer, porque uma assessoria, uma mentoria, uma consultoria precisa se adequar à empresa, ela não pode ser colocada como um produto, como um processo ou um software que você vai instalar, que serve para você, que serve para o vizinho, que serve para o cara que está lá do outro lado do país. Não, não é assim que funciona. A gestão de conflito dentro da empresa precisa ser estruturado para a empresa. Precisa ser feito para que adeque àquela empresa. Essa é uma proposta que faz com que a solução venha de uma forma rápida, que o empresário fique tranquilo
e que saia dessa crença de que tem que lavar roupa suja em casa, porque eu vou dizer uma coisa, na nossa privacidade pessoal, na nossa privacidade familiar, nós temos os nossos argumentos e nós temos as nossas ferramentas, os nossos talentos para resolver com a nossa privacidade, com aquilo num ambiente seguro, onde a gente tem uma confiança. Então, realmente, eu acredito que conflitos familiares, melhor que eles sejam resolvidos ali no âmbito familiar. Mas quando você projeta isso para dentro da empresa, não funciona. Primeiro, porque a empresa não é família. As pessoas que estão ali não são seus familiares. O seu sócio pode até ser da família, mas na hora que você está dentro da empresa, ele passa a ser seu sócio. Se o conflito está ali na sociedade, ou nas lideranças, ou nas equipes, você não pode olhar para isso. Você, empresário, não pode olhar para isso como uma extensão da sua atuação na sua vida privada. Não dá, não funciona desse jeito. Dentro da empresa, você é o líder da empresa. Então, você precisa olhar que não interessa. Todo líder está exposto dentro da empresa. E fora da empresa, você depende da atuação e produtividade dos seus colaboradores, dos seus sócios, dos seus diretores. Então, nada melhor do que você abraçar essa situação e permitir que a sua empresa busque ajuda, receba ajuda com a estrutura que você quer, contratando da forma que você quer, exigindo o sigilo necessário que você precisa. Tudo isso é possível. Agora, o que não é possível é estagnar a sua empresa, parar o seu faturamento, parar o seu crescimento por conta de conflitos que podem ser resolvidos.